O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Hula, 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 hula. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Esse sabor vem Brasil, verdadeiro fator de união. Olá, radionauta! Meio-dia, panela no fogo, barriga vazia e o programa Almoçando com Feijão especial da sexta-feira está no ar. Atenção associado da CEPRAG. Favor se dirigir a um de nossos escritórios de atendimento para cadastrar o número de seu celular. Com este cadastro, você poderá receber mensagens sobre os serviços da cooperativa, tais como aviso de desligamento programado, faturas pendentes, convites para as assembleias, dentre outros. A direção da CEPRAG desde já agradece sua colaboração. É na estrada, sol, chuva ou cerração, não importa o tempo que passa, o destino é seguir o coração. Ajude a manter a cidade limpa. A qualidade de vida melhora e as gerações futuras agradecem. Ajude a manter a cidade limpa. Uma dica: Rede Furnas. Um novo conceito em postos de combustíveis. Rede de postos Furnas. Se você é comerciante, conheça as vantagens em ser associado da CDL. A Câmara de Dirigentes Lojistas apoia empresas, condomínios, escolas e profissionais liberais, oferecendo cursos e palestras para melhorar suas vendas. Seja um associado da nossa CDL e tenha mais segurança nos negócios. Ai, quem quer dinheiro? Mas olha o aviãozinho, olha o aviãozinho! Na Lotérica Sombrio você realiza seus sonhos, jogando nas loterias da Caixa, Mega Sena, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Loteria Esportiva e Loteria Federal. Na Lotérica Sombrio você pode pagar suas contas de água, luz, telefone e recarregar seu celular pré-pago. Lotérica Sombrio, realizando seus sonhos. Hula, 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 hula. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Esse sabor vem Brasil, verdadeiro fator de união da família. Esse sabor de aventura, famoso pretão maravilha. Faz mais feliz a mamãe e o papai. 10 brasileiros elegem feijão. Querido radionauta, são 12 horas e 5 minutos desta linda, bela, maravilhosa e olha, finalmente ensolarada sexta-feira, dia 29 de maio, e estamos convidando você para juntos navegarmos, não pelo mundo da informação, e quero pedir desculpa por ontem não ter estado no ar, porque a rádio passou por problemas técnicos e voltou ao ar depois do Almoçando com Feijão, mas hoje estamos aí com todo o gás, como diz meu amigo Bujão, porque sexta-feira é aquele dia especial, é aquele dia mágico, onde eu tenho a companhia do meu querido amigo e irmão Luiz Epifânio Avancini Alientada, a quem eu dou o boa tarde. Boa tarde, Alientadinha. Boa tarde, Alfredo Ricardo Lucas Lopes, meu querido irmão e amigo Feijão. Boa tarde, meu grande amigo Patrick dos Santos Bittencourt, o nosso dedicado responsável pela mesa de áudio. E uma boa tarde muito alegre, muito fraterna, a todos os queridos ouvintes da 99,5, a nossa Rádio Mampituba. Prazer enorme, Feijão, uma alegria muito grande estarmos todos nós aqui reunidos mais uma vez no horário sagrado do meio-dia, sempre pedindo a Deus que tenha colocado alimentos nas mesas ou nas mãos de todas as pessoas que estão nos ouvindo.
e das que não estão nos ouvindo também. Mais uma sexta-feira, o dia da magia, da alegria, da irreverência, da descontração. Dia Internacional da Cerveja e véspera de um fim de semana que haverá de ser muito bom, muito alegre, muito feliz para todos nós, se Deus quiser. Cantada, depois de quase uma semana, porque eu lembro, no domingo à tarde, por volta das 16 horas, eu estava acompanhando o jogo entre Coruja e Raizeira, já estava 3-0 para a Raizeira, começou a cair alguns pingos de chuva, de agora, sabe uma coisa? Já tinha batido minhas fotos, já tinha feito o vídeo que eu sempre faço dos jogos que eu acompanho, de que sabe uma coisa? Eu vou assistir a chuva em casa, e olha, não deu outra. A partir daquele momento choveu domingo, segunda, terça, quarta, quinta e até sexta. Agora de manhã ainda deu uma chuvidinha, mas agora parece que o sol resolveu nos mostrar aí toda a sua beleza, todo o seu esplendor. De fato, né, Feijão? Choveu bastante. E não fosse pelos prejuízos, pelos transtornos que o excesso de chuva causa, por mim poderia ter chovido mais. Porque eu adoro dias chuvosos. Me dou muito bem para qualquer tipo de atividade. Mas impressionante que para fins de caminhada, teve apenas um dia que no horário que eu faço caminhadas que choveu forte, que não deu para ir. No mais, fazia uma pequena estiagem, ou então chovia fraquinho, né? De forma que eu vou com meu chapéu e ainda vou com guarda-chuva. A Verinha comprou um guarda-chuva especial para eu fazer caminhadas, é um pequenininho. Ele vai fechando, e tanto que não é pesado, como não é volumoso, né? Então, mesmo que chova, não sendo muito forte, eu também gosto de caminhar com chuva. Mas, enfim, né, nós temos que pensar em todo mundo, na natureza, nas plantas. Foi uma boa dose de chuva, mas felizmente os prejuízos parece que não foram muito grandes aqui para nós, não é, Feijão? Não foi aquela chuva assim torrencial, que quando chove bastante acaba levando plantação, aterro. Foi tipo daquela chuva assim mais mansa e acabou, pelo menos até onde você sabe, não teve realmente aí muitos prejuízos. Mas tu ainda pudesse caminhar um dia. Eu não tive nenhum dia em que eu um dia que eu não fui caminhar. Tu não foi caminhar? Os demais eu consegui encaixar. Em função do meu horário, sempre estava chovendo mais cedo, 6 horas da manhã, 6 e pouco, aí eu tive que colocar em prática a minha criatividade para fotografar aquelas fotos que eu botei diferentes lá. Maravilhosas. A chuva. São, como é que é? Filtros. Não é o filtro solar do Pedro Bial. Efeitos são maravilhosos. Efeitos que eu faço com a chuva. E fica... Só que eu nunca consigo fazer 2 efeitos iguais. Tem inúmeros efeitos, mas não consigo fazer 2 iguais, porque assim, ainda não aprendi toda a técnica de fazer os efeitos. Então, mas ficam coisas diferentes ali. São maravilhosos. Agora, eu gosto muito, tu publicaste algumas, 2 tipos de fotografia. Aquelas do mar, o mar revolto, com ondas bastante altas, e a chuva caindo, o horizonte todo, posso usar um termo poético? Pode. Plúmbeo. Plúmbeo. Explica para o pessoal, tem gente que não sabe. Plúmbeo, os poetas, né, usam muito o termo plúmbeo, que em latim é cor de chumbo. Plúmbeo é chumbo, cor de chumbo, cinza, nublado. Não é? E outra coisa que eu acho lindíssimo nas fotografias, Feijão, são o de noite ou na madrugada, com as lâmpadas da rua acesas e o asfalto molhado refletindo. Não, a luz das lâmpadas. É maravilhoso. Eu me vejo em Londres. Sabe? Espetáculo. As fotos ficam maravilhosas. Eu adoro amanhecer, mas também adoro fazer as fotos principalmente da chuva à noite. Aí durante o dia já perde aquela, como tu diz, fica plúmbeo, já perde um pouco da poesia. Eu prefiro, vamos dizer assim, a parte
mais escura da noite, com o reflexo das lâmpadas, das estrelas já não fazem tanto reflexo na chuva. Mas olha, eu também adoro fotografar a chuva caindo no lençol de água, mas aí eu tenho que sair para fora para minha mulher. Tu sabe que eu sou meio negado para a chuva. Eu gosto de ver a chuva, de fotografar a chuva, mas eu não gosto de me molhar. Ah, eu adoro caminhar na chuva de chapéu, ouvindo o ruído dos pingos da chuva batendo na aba do meu chapéu. Bueno, Feijão, mas e outra coisa, tu tira as fotografias lá do edifício que tu moras, né? Do edifício onde eu moro. Pois é, fica muito bonito. Tu pega a parte da Terceira Avenida, tu pega o prédio da esquina ali, que está sempre bem iluminado, e o mar ao fundo. Fica uma paisagem maravilhosa. Eu até vou pedir para o prefeito Ronaldo, se estiver me ouvindo, providenciar, de retirar aquela placa do Paed que fica bem na frente ali da Terceira Avenida, bem na frente do mar ali, que é no canteiro da Terceira Avenida. No canteiro da Terceira Avenida. Ainda está ali? Não está mais no canteiro, eu acho que está na calçada. Está no canteiro, está bem no início do canteiro ali. Prefeito, para que as pessoas possam aproveitar todo o mar, tira ali da Terceira Avenida, ou então em vez de colocar bem no início da Terceira Avenida, coloca um pouco mais para trás ali, que dê para a gente fotografar e todas as pessoas aproveitarem aí toda a beleza do mar, porque infelizmente acaba fica um quadrado, um retângulo na frente, fica e tira um pouco da beleza do mar. Nas viagens que a gente faz aqui também, na BR-101, quando a gente vem de Porto Alegre e entra aqui no estado de Santa Catarina, nós temos paisagens maravilhosas para os dois lados, né? Tem os morros no lado esquerdo de quem vem de Porto Alegre e tem esta várzea maravilhosa com lagos à direita. Mas não sei se tu prestaste atenção, Feijão, mas eu cuido muito dessas coisas porque fere a minha sensibilidade, sabe? A poluição visual de cartazes. Eu já estava pensando, será que eu vou baixar o cacete, já que nós estamos falando em colocar propaganda? Aqui, não, vamos aqui, Sombrio Balneário Gaivota. Gente, não vamos poluir, porque a gente vem olhando assim, uma placa, outra placa, outra placa, outra placa, até, às vezes, estas figueiras que tem ali, elas ficam escondidas pelas placas de propaganda. Vamos ter um pouquinho de sensibilidade, meu povo. Olha, é muito melhor as pessoas verem a várzea completa do que encher de propaganda. Eu, cada vez que eu passo aqui, eu vejo aquilo ali poluindo, eu digo, olha, nessa loja eu não compro, nessa outra eu também não compro, nessa outra eu também não compro. Então, assim, ó, é o meu protesto surdo contra toda esta poluição visual que, assim, a ganância do ser humano coloca na nossa natureza. Não deveria. E deixamos de vender o que nós temos de melhor aqui, que é a beleza natural. Tanto na BR-101, como falaste com muita propriedade, essa nossa estrada daqui de Sombrio a Balneário Gaivota é uma beleza. Olha, eu como gaúcho, quando eu cheguei aqui a primeira vez que eu desci a lomba da Rússia para conhecer a praia, eu fiquei encantado com aqueles campos nas duas laterais, aquela pastagem sempre verde, né? Até mesmo quando acontece uma estiagem, porque a umidade do solo ali é fantástica, né? E mais as figueiras, meu Deus do céu, e a gente vendo o gado ali naquela pastagem, é uma paisagem maravilhosa, mas eu até acho, Feijão, que a maioria dos empresários aí, a maioria que paga até para colocar aquelas placas ali, eles não se dão conta disso aí, sabe? Acredito que não. Eles fazem uma coisa, mas eles não vislumbram aquilo que fica subrepetício. Acho que vou embora, Feijão. Não. Hoje é sexta-feira, hoje é dia. Poxa, não, mas essa só eu sem querer. Algumas das palavras lá do tempo, do dicionário, do tempo que ainda o Barco de Holanda estava vivo. Tá. Eles não veem aquilo que fica nas entrelinhas, não é? Que a gente tem o nosso foco voltado para uma ideia imediata, onde o nosso consciente chega. Agora, a beleza, muitas vezes, ela está no inconsciente. A gente usufrui, às vezes, de uma paisagem de fundo e nos faz um bem enorme, nos dá uma paz, e é algo que passa, assim, inconscientemente, praticamente desapercebido, mas tem uma função que nos ajuda muito
que é a paz de espírito, né? Para a gente se acalmar um pouco, para a gente meditar. Não, e tu falasse uma coisa que é extremamente importante, porque já conversei com várias pessoas que me contavam assim, da sua primeira impressão da ida ou da chegada em Balneário Gaivota. Ida porque nós estamos aqui. A chegada de Balneário Gaivota, eles sempre falam da beleza, do encanto da várzea dos dois lados. Maravilha! Então, assim, para o pessoal que tem propaganda, está na hora de pensar um pouquinho mais em achar um outro lugar para fazer a sua propaganda e deixarmos, assim, as duas marginais da BR livres para que as pessoas possam apreciar a natureza. E, como diz o Lentada, isso se reflete num bem-estar que a gente não percebe, porque com certeza tem muita gente que está me ouvindo aí que diz assim, olha, Feijão, eu também, deve estar pensando, eu também fico que nem o Feijão. Eu fico triste, eu fico bravo em ver aquelas propagandas ali e acaba, vamos dizer assim, tirando muitas vezes a parte positiva do resto do nosso dia. Correto. Ô Feijão, mais uma vez vou te cumprimentar, né? Parabéns pelo Internacional, hein? Que campanha maravilhosa. Esses dias até um amigo, fui dar um parabéns para um amigo, o Clodoaldo Clodoaldo Garcia. Começamos no Face a falar sobre futebol e vinho, e aí eu disse para ele, puxa, parabéns pelo Internacional, a brilhante vitória que ele obteve agora contra o Santa Fé, né? E aí escrevi assim, até parece o Grêmio. Nos velhos tempos. Nos velhos tempos. Não, ontem, como é que foi? Eu estava lá eu fui a São João do Sul, havia uma entrega de uma ordem de serviço para a implantação do sistema de água potável na Vila Santa Catarina e fazer uma pavimentação ali na Barrinha, dando um melhor acesso para o restaurante do Primo. Para mim, o melhor restaurante de frutos do mar aqui da nossa região. E aí eu cheguei lá conversando, tem os gremistas, tem os colorados, o povo já sabe que eu sou colorado. Cheguei faceiro, porque nós tínhamos feito 2-0, tínhamos classificado, aí um gremista gritou de lá, só estamos na metade ainda, porque vocês tiveram que aguentar 25 anos, nós ganhando tudo e vocês ganhando nada. Nós só estamos a 2, digo, então vocês já estão na metade do caminho. Mas aí, como eu fui para São João do Sul, ali no sertão do Pirituba, em função do assoreamento de um córrego que tem ali, acontece o quê? Chuva mais forte acaba não permitindo o trânsito de carros pequenos. Eu, como fui no carro da Gladys, eu consegui passar, porque é um carro alto. Se eu tivesse ido no meu carro, eu tinha que voltar, entrar pelos 3 coqueiros, e aí conversando com o pessoal lá, eu tive uma ideia brilhante. Gente, vocês querem resolver o problema dos 3 coqueiros? Todo mundo, não, queremos, como é que faz? Não precisa chamar o DENIT, porque ali a responsabilidade é do DENIT, segundo o secretário regional, o Dema, gremista, que eu já aproveitei e disse, olha, eu juntei ele e o prefeito João Rubens, que são 2 gremistas. Digo, gente, eu tenho uma ideia aqui que vai resolver o problema do sertão do Pirituba. Como é que é, Feijão? Disse, não, faz 2 arquibancadas, dos 2 lados da BR, e bota os gremistas a secar. Com certeza, sim, em seguida vai resolver o problema do Pirituba. Me xingaram os 2, mas eu não aproveitei para fazer a sacanagem, né? Claro, como piada foi válida, mas que a secação do Grêmio, dos gremistas não tá funcionando, né? Não tá. Não, o Inter tá jogando bem, tá com raça. E olha, vou dizer uma coisa para ti, Feijão. Tu sabe que uma das poucas coisas que eu entendo na minha vida é futebol, né? Futebol e vinho. Entendo de futebol, não sou modesto. O que eu entendo e gosto de futebol, o resto eu chuto. Bem, nunca vi uma Libertadores tão desenhadinha para o Inter como esta, depois que ele passou pelo Atlético Mineiro, que era talvez, depois do River e o Boca, mas já vou completar o meu raciocínio, era o Atlético Mineiro o mais importante, ou até antes. Bem, passou pelo Atlético maravilhosamente bem. Agora o que aconteceu? O Inter vai pegar o Tigres do México. É uma grande equipe de futebol, mas não tem a tradição. Então talvez o Internacional possa explorar isso aí. É um detalhe. O time do Inter está bem. E outra coisa, por que ele está bem?
Porque o Internacional hoje tem de 18 a 20 atletas, jogadores do mais alto nível. São 18 a 20 top de linha. Qualquer um que tu põe a jogar não muda nada no time. E isso é importantíssimo. Os jogadores cansam, se lesionam. Às vezes está no meio da partida, o cara já está com cartão amarelo. Tira o cara que já está com cartão, põe outro. Porque no segundo cartão o cara vai, né, vai para a rua. Bom, então um plantel numeroso de qualidade... Um excelente treinador, estrategista, hein, Feijão? Barbaridade. Botou o Moura, o Rafael Moura, na hora certinha ali, faltando 7 minutos, para o cara fazer o gol. Ou se não fez bem o gol, ele colaborou para que saísse. Bom, o River e o Boca, ali começou a sorte do Inter. Primeiro eu falei na qualidade, agora eu vou falar na sorte. Não poderia ter passado o Boca. Porque o Boca é carne de cobra na Bombonera, né? É carne de pescoço. É horrível. Bom, felizmente deu aquela bagunça toda, passou o River, não é? E outra coisa, se o Inter pega o Cruzeiro, ia ser pepino. 2 clubes brasileiros que é a mesma escola de futebol, tá? Então o que aconteceu? A vitória sai num detalhe, né? Tá, então o Cruzeiro ganhou lá, e eu pensei como gremista, oba, que bom. O Cruzeiro vai papar o Inter. A minha secação começou a funcionar. Vem o River jogar aqui e toca 3-0 no Cruzeiro, no Mineirão, cara. Inacreditável. Passou o River. Agora ontem, tu viste futebol ontem, não? Não vi. Tinha outro argentino na parada, que é o Racing. O Racing jogou contra o Guarani do Paraguai. Inacreditável. Né? O Guarani tinha ganho lá por 1-0. E aqui um empate servia em Buenos Aires, no estádio Cilindro, que eles chamam, né? E aconteceu um 0-0. Então passou o Guarani, vai River e Guarani. Rapidamente, River e Guarani. Acho que passa o River. E Inter e o Tigres do México. Claro, futebol não existe assim, uma lógica ortodoxa, né, rígida. Mas eu acho que passa o Inter. Tendências, então. Tendências. E aí, bom, tem um detalhe agora, o Internacional joga a primeira em Porto Alegre, né? Tem que fazer no mínimo uns 2-0 para poder... Arrancar com 2-0. Tranquilo. E se Deus quiser, até agora falando sério, torço para o Inter neste momento, porque é Brasil, a minha esposa é colorada, tenho grandes amigos colorado, como um está aqui na minha frente agora, né? E quando minha família e meus amigos estão felizes, eu também estou feliz. Teremos uma finalíssima, River e Inter. Tu já pensou que coisa maravilhosa? Esse jogo eu vou ver. Espetáculo. Eu vou ter que, como é que eu vou te dizer, talvez tomar uns calmantes. Tu tens o teu tarja preta. Eu vou ter que o meu tarja preta. O que eu vou fazer para poder assistir esse jogo? Mas olha, eu tenho uma notícia boa. Provavelmente nós teremos o Filipão em Sombrio. Sabia? Ah, é? Ele vem passear aqui? Não. Me disse o Adilson, do escritório de contabilidade, como é que é o nome do escritório? Meu grande amigo, é com o Jandir, né? É com o Jandir. Ele é sócio do Jandir. É sócio do Jandir. Acho que é o análise de contabilidade. Sim. Ele já foi, ele é o manager, o José Mariz, o José Blatter do 14ão. E na brincadeira... Tu quer ofender o rapaz? Não. Porque isso é uma tropa de ladrão, né? Não. O José Maria Marim e o José Blatter. É no sentido figurado, que ele é o Cartola, do Cartola do 14ão, que está disputando a segunda divisão. Eu não podia deixar passar essa, né? Depois até dá pra gente dar uma conversadinha. Vamos depois, vamos falar. E aí, diz ele, me mostrou o telefonema, disse assim, uma mensagem do WhatsApp, do Belmiro Coelho, que é o presidente do 14ão, dizendo que o Filipão tinha se oferecido para vir para Sombrio treinar o 14ão. Ah, é possível. Mas, pelo que vieram entender, eles não vão aceitar o Filipão treinando o 14ão. Porque o 14ão em Sombrio é que nem o Fortes Livres de Mussum, o Tabajara Guaíba, aquele que é o pior time do mundo, o Ibis. O 14ão até hoje não ganhou nenhuma. Conseguiu subir da terceira para a segunda divisão, fez uma campanha
inimaginável, só que agora na segunda divisão ele está tomando de 3, 4 direto. Então fizemos uma brincadeira. Gente, olha, gurizada do 14ão, eu brinco com você, mas você sabe, vocês moram no meu coração, até porque eu tenho uma preferência especial por brincar, acompanhar os jogos da segunda divisão do Sombrio, porque é realmente, o nosso povo, o nosso pessoal que trabalha durante a semana, a nossa juventude que estuda, e depois do final de semana vai se divertir. Eu tenho grandes amigos entre o pessoal da segunda, brinco sempre com eles, acompanho mais os jogos da segunda divisão do que dos da primeira divisão. Primeira divisão eu deixo para as outras rádios aí, que são os profissionais do esporte. Eu, como sou um amador do esporte, eu gosto do nosso povo ali, dos nossos treinadores, do pessoal que trabalha, e no final de semana vai ajudar a sua comunidade, porque aqui basicamente na segunda divisão são os times das comunidades que jogam. Das comunidades, as famílias participam mais, né? Os da primeira tem muito jogador de fora, né? Agora já melhorou um pouco, para mim, a exemplo do que aconteceu em Balneário Gaivota, quando o campeonato foi fechado, e nós tivemos aí o melhor campeonato, que todo mundo teve oportunidade de jogar, e as próprias famílias também iam acompanhar o esporte, porque quem não gosta de ver seu pai, seu filho, seu namorado, sim, com certeza, jogar. Agora, aqui em Sombrio, pouco a pouco está sendo fechado o campeonato. Agora são no máximo 3 ou 4 fichas de fora. Então, tem muita gente que jogava na segunda, os melhorzinhos da segunda do ano passado acabaram vindo para a primeira neste ano. E os melhorzinhos da terceira vieram para a segunda, e abre espaço para o pessoal entrar também para jogar na terceira divisão. Então, quero dar os parabéns para o prefeito Zênio, para o Chimia, que bateu o pé e conseguiu com que fosse mais fechado o nosso campeonato de Sombrio. Uma pena que o campeonato, a Copa Libertadores da América vai dar uma esfriada agora, né, Feijão? Porque os próximos jogos, inclusive o do Inter, claro, só a partir de 15 de julho. 15 de julho? Porque entra a Copa América agora, no mês de junho, né? No mês de julho. Vai parar. E falando em Copa América, Libertadores, os americanos deram um pontapé na porta, parecia aqueles filmes de Bang Bang do tempo antigo, com o mocinho dando pontapé na porta, o mocinho não, o xerife, dando pontapé na porta e atirando e prendendo os bandidos tudo, né? Mas é muita corrupção, né? Muita roubalheira. Tava demais. Pelo amor de Deus. Olha, acho que vai respingar por aqui, hein? Com certeza. Já está sendo aberta a investigação. Na CPI. Em relação à CBF, essa Campeonato Mundial de Futebol aqui no Brasil, rolou muito dinheiro. E o José Maria Marim, que já era presidente da CBF, está preso, né? Está preso. Inclusive tiraram o nome dele da fachada da sede da CBF, né? O atual presidente da CBF, o Del Nero, acabou nem votando para reeleger o Blatter, veio para cá para tentar ver se abafa a CPI. Mas, tu estava lendo uma reportagem interessante, Lentada, a respeito de um jornalista, acho que é inglês, que começou há alguns anos atrás a levantar tudo isso, até lançou um livro, e ele disse que, olha, agora vai começar a chegar no Ricardo Teixeira e até naquele outro Jean-Marie Avelange, que eu acho que foi lá atrás que começou essa corrupção no futebol. É histórica, né? É histórica, né? Envolve muito dinheiro, muito marketing e grandes empresas multinacionais de marca, né? Adidas, a Nike e outras aí que eu não me recordo agora. E com relação à eleição da FIFA, está acontecendo hoje, né? Está acontecendo hoje. E parece, eu estava ouvindo e vendo no Canal 40, na Globo News, que é a grande possibilidade do Blatter se reeleger, hein? Com todo este mar de lama, porque ele não tem adversário, né? O adversário dele é um jordaniano, é um árabe, mais propriamente um palestino, mas não deixa de ser um árabe, né? Então, em que pese que tem um grande poder de dinheiro para comprar votos, porque os votos ali, a maioria são comprados. É que nem a eleição aqui no Brasil, é que nem a eleição para, olha... Pô, mas tu não perdoa, né? Nossa, adiantada, é a realidade. É para matar, né? Assim, ó, a realidade lá em cima vamos dizer assim, um espelho da nossa realidade pequena. Hoje, os vereadores aqui em Sombrio falam que para se reeleger precisa de cerca de 200, 300 mil reais. Um vereador vai ter que gastar tudo isso para se reeleger ou se eleger.
Então, assim, ó, um vereador, 200 mil. Um prefeito não baixa de 4, 5 milhões. Hoje é um deputado estadual, tem que gastar no mínimo de 10 milhões para fora. Um deputado federal vai a 20 absurdo, milhões. né? Então, assim, ó, quer queiramos ou não, assim, ó, vamos dizer assim, ó, aquilo que a gente reclama da corrupção lá em cima na FIFA, da Lava Jato, da Petrobras e dessas outras que estão vindo por aí, aqui no nosso nível pequeno nós temos o mesmo tipo de procedimento, porque infelizmente somos todos humanos, somos falhos e ainda temos muito egoísmo e orgulho que acaba fazendo com que isso aconteça. Mas eu não sei se neste processo criminal que está correndo nos Estados Unidos, tu sabe que os americanos, eles são competentes, né? Numa investigação. Eu não sei se não vai sobrar para o Blatter, que ele poderá ser eleito, mas ele pode bailar depois, né? Porque o processo vai andar agora que as investigações vão começar e não existe nenhum país no mundo que tenha mais premiação para delação, né? A delação premiada, do que os norte-americanos. Porque a justiça nos Estados Unidos, lá na justiça deles, o promotor de justiça tem um poder fantástico, né? Ele é livre na negociação para não denunciar. Desde que o Estado, claro, tem que ser uma coisa bem documentada, desde que o Estado leve as suas vantagens. Então, eu acho que muito desses figurões aí, tem um que vai devolver quanto, não sei quantos milhões de dólares. Não vamos investigar agora, mas ele vai devolver uma fortuna. Mais de 100 milhões de dólares. Mais de 100 antes milhões. De começar o processo. Para matar. É que normalmente o que acontece com os figurões? Vão os anéis, 100 milhões de dólares, mas ficam os dedos que com certeza tem muito mais. Aqui tinha ninguém que estava ganhando 1 milhão de reais por ano, 1 ou 2 milhões de reais por ano, já foi divulgado aí nesta semana, e aí o cara entra na CBF e também quer ganhar, aí tira do velho. Claro que o cara que saiu que não está mais, ele acaba ficando de fora. Mas é muito triste, eu fico pensando, sabe, Feijão, a maioria desses caras que estão envolvidos aí, que estão presos, não tem ninguém com menos de 60 anos. E tem até neguinho com 70 e com 80. Agora tu imagina pegar uma condenação aí, em uma prisão em regime fechado, que a prisão lá nos Estados Unidos não é esse oba-oba aqui, né? Lá é regime fechado mesmo, pelo total da condenação. Claro, não é uma prisão degradante. Vamos dizer assim, o que os americanos chamam de prisão, para nós é um hotel 5 estrelas, né? Mas o pior a pessoa perde, que é a liberdade. É bem alimentado, a cela é limpinha, né? Claro, eu falo hotel 5 estrelas, mas assim, da maneira como o cara é tratado lá. É bem tratado, mas assim, é tratado como um ser humano. É que aqui o preso não é considerado um ser humano, é considerado quase que um animal, né? Um animal, um objeto, né? Nossa justiça, um objeto. Mas então o cara que já nem vou falar em pai, vou falar em avô, qual é a alegria maior que pode ter um homem nessa faixa etária aí, depois de 60 anos, 60, 70, e daí para frente? É se reunir com a família. É receber a família no sábado, no domingo, nos feriados, brincar com os netos, brincar e dar risada com os filhos, comer um churrasco, tomar um vinho, tomar uma cerveja. Se tirar a alegria de um homem nessa idade aí, que é a família, sobra o quê? O camarada já nem tem muita força para correr 90 minutos, né? Já não joga mais campão, né? Não. Mesmo com azulzinho, né, Feijão? O cara joga um futebol 7 ali, tocando a bola. Corre a bola, não. Bota uma agorizada na. Falando nisso, para tu ver, apesar da expectativa de vida estar aumentando, essa semana eu estava comentando com alguém a respeito assim, do pessoal mais velho, principalmente no futebol de veterano. Normalmente, quando eu era jovem, o futebol de veterano era tudo para pessoas acima de 50 anos. E hoje eu estava conversando com o pessoal dos veteranos aí, disse que não. O veterano já é para acima de 35 e eles ainda concordam em botar 2, 3 mais jovens para correr durante todo o campo. Eu digo, não, mas aí é covardia fazer isso. Não é. O veterano é para o cara brincar, dar risada. Não deve se levar para esse terreno. E outra coisa, modernamente,
Um homem aí com 45, 50 anos, pô, o cara tem uma vitalidade física fantástica para jogar um futebolzinho. Claro, não para ser profissional, né? Mas brinca bem. Lembro por mim, eu tinha 50 anos, jogava na BB, e quando eu parei de jogar eu ia correndo até a praia, não é? Então, depois a gente vai parando devagar, né? Hoje eu faço apenas caminhadas, e que Deus me ajude que por muito tempo possa fazê-las, né? Mas o veterano é para brincar, é para dar risada, jogar futebol e depois tomar cerveja, comer churrasco e dar risada. Final de semana, Alentada, festa, começa a festa do nosso um dos padroeiros, que agora, como Sombrio tem 2 paróquias, Sombrio agora também tem 2 padroeiros. Na outra semana foi a do São João Paulo II, e agora esta semana começa a do Santo Antônio de Pádua, que é o primeiro padroeiro de Sombrio. Dá um abraço para os 2 festeiros, seu Enio Borba e Dona Terezinha, ali da Ótica Safira, e também para o José Sidney Januário e a sua esposa Adriana, o Zezé, como todos nós o conhecemos. Com certeza deve estar correndo os 2, porque a programação é vasta. Começa amanhã, dia 31, com missa, e depois toda noite tem trezenas, são 13 dias, e depois na outra semana, sábado, missa, vai ter show. Dia 13, que dia cai? Dia 13 de junho. 13 de junho. Eu acho que é sábado. Sábado. Que é o almoço, né? São 2 almoços, tem no dia 13, sábado, que é o feriado, né? E também no dia 14, domingo, que é o dia da festa, tem mais um almoço ali no salão paroquial. E hoje é a nossa maior festa religiosa de Sombrio, é o Santo Antônio, né? Santo Antônio. E a Figueirinha agora é no outro município. Agora é Balneário Gaivota. É Balneário Gaivota. Então e vamos lá. Também tem festa lá no Campo d'Água. Um abraço para meus amigos lá do Campo d'Água, para o Juarez do Maracujá, para sua esposa que faz uns doces, uns bolos excelentes. E amanhã, domingo, meio-dia, vamos estar lá acompanhando o pessoal do Campo d'Água fazendo a sua festa. Vai ser a única festa aqui da região, então, com certeza, o Campo d'Água vai estar lotado, com a vantagem que é bem pertinho do asfalto, não precisa se deslocar muito, é só entrar ali como a gente diz, na piscina. Vai do Sombrio, entra na piscina, depois dobra à esquerda, anda ali uns 500, 600 metros, está na comunidade do Campo d'Água. Um abraço para o pessoal do Campo d'Água. Futebol, como sempre, nossos campeonatos, 3ª divisão, jogos de manhã, 2ª de tarde, e também a 1ª divisão. Bastante movimento. Estava esperando o sol para amanhã, mas já veio hoje, né? Ótimo, em boa hora, né? Domingo bom. Hoje é um dia marcante para a humanidade, né? O que nós temos hoje? Tu que és o nosso a parte homem cultural, a parte cultural. Isso. Enquanto tu está dormindo na madrugada, eu estou pesquisando na internet, baixando os livrinhos de história, né? Mas que horas de madrugada que tu diz? Sabe que eu, 5h30, já estou de pé, né? Eu vi hoje. Eu vi no Face. Estou trabalhando já. Eu liguei o Face hoje, eu também levantei às 5h10. E liguei o Face e tu já estavas. Já estava. Era 5h15. Hoje eu levantei cedo, dormi cedo. Ontem. Isso. Estava cansado. Então, desculpe. Estou vendo um seriado muito bom na Netflix. Houses of Cards. É uma história de um político americano, ele é deputado, ele é o líder da maioria do governo, então ele quer chegar na Casa Branca, e ali vem tudo aquilo que ele faz para poder chegar na Casa Branca. Bastante interessante. Casa dos Cartões, é algo assim? House of Cards, Casa dos Cartões, você é um castelo de cartas, né? Castelo de cartas. Bem interessante, olha, muito bom, tu aprende muito como é que funciona. Como é que faz uma sacanagem? Claro! Mas o homem tá um terror, hein, Patrick? Tá ficando perigoso, hein? Não, é que, assim, olhando, vamos dizer assim, principalmente esta série, eu que trabalho na comunicação e tenho contato direto, vamos dizer assim, bastante contato com a nossa classe política,
tu consegue perceber que aqui também existem todas essas manobras, tudo isso aí, claro que num grau menor é feito pelos nossos políticos, mas é bastante instrutivo que tu conhece como é que funciona o sistema americano, votação, a tramitação das matérias do Congresso e as falcatruas que eles fazem lá. Até estava lendo hoje uma análise do porquê que os americanos deflagraram esta operação contra a FIFA, e um doutor de uma universidade aqui do Rio de Janeiro, especialista em negociações internacionais e mediação de conflitos, ele colocou que, como os Estados Unidos têm ingerência em quase tudo no planeta, não tinham ingerência na FIFA, acabaram deflagrando isso para, vamos dizer assim, aumentar o seu poderio, que muitas vezes já está sendo questionado a nível de planeta. E realmente é verdade. E parece-me que as próximas 2 Copas, uma é num país árabe, no Catar e a outra na Rússia. É na Rússia. E como os Estados Unidos já estão mais ou menos brigados com a Rússia... Estão sempre se bicando, né? Sempre se bicando, né? Então já acham uma maneira de tentar se infiltrar, vamos dizer assim, na FIFA. E, apesar de que, olha, a gente analisa assim... todos nós louvamos a atitude dos americanos não fazer isso, mas o americano é mestre também na arte do suborno e de tudo mais, tanto que, vamos dizer assim, quando as companhias americanas chegam no país, já chegam comprando tudo, né? Quem viu o filme ou a série de filmes O Poderoso Chefão, sabe o que corre por trás dos bastidores, né? Mas eu ia falar de um assunto maior. Mas quando tu começou a falar na política norte-americana, eu me lembrei de um outro menor, mas vai dar tempo de nós falar nos dois rapidamente. Hoje é 29 de maio, e eu vi na internet que hoje celebra-se a data do nascimento de John Fitzgerald Kennedy, 29 de maio de 1917, não é? E depois ele foi assassinado em novembro, parece que 22 de novembro de 1963. O único presidente católico americano? Pois é, foi um grande presidente, né? Polêmico, mas ele também presidiu os Estados Unidos numa época muito difícil, né? No auge da Guerra Fria, Guerra do Vietnã, a América Latina toda tumultuada aqui, né? E ele morreu, foi assassinado, né? Covardemente também. E em 63, e a América Latina aqui estava em ebulição política, né? Tanto é que o presidente João Goulart, o golpe militar que derrubou ele, foi no ano seguinte, foi em 64. A mando dos americanos. Eles não queriam perder, depois que perderam Cuba, eles não iam perder mais nada aqui na América, né? Nem que eles tivessem... do dominó. Claro. Se caía um, caía todo mundo, como aconteceu na Indochina. Era normal, né? O globo terrestre estava dividido. Eu até não posso reclamar. Eu fui um dos que tomei o leite distribuído, leite em pó, distribuído pelos americanos no programa de ajuda que eles tinham, Aliança para o Progresso. Aliança para o Progresso. Viu? E vinha dinheiro, eu recordo perfeitamente, porque eu entrei no Banco do Brasil em 1968. A história, Patrick, isso aí tu nunca sabia, só nós que vivemos a história sabemos. Vai aprendendo então, né? Enquanto estamos aqui, né, Feijão? Quando eu entrei no Banco do Brasil em 1968, o banco financiava não só os agricultores e pecuaristas, como também o comércio e a indústria. E tinha dinheiro, vinha verba dos Estados Unidos para financiar a juro baixíssimo para a indústria e para o comércio. Porém, vinha uma cláusula, eu ajudava a elaborar os contratos daquela época eram todos datilografados. Datilografados, e não podia errar, Patrick, olha, tinha que ser um exímio datilógrafo. E eram 5 vias com carbono. Com carbono. Hoje, se tu faz um delete, tu acerta aí, até poder... imprimir, e quando não faz um Ctrl-C, Ctrl-V, só muda o nome dos destinatários. Esses guris nasceram no paraíso, né? Eles estão no paraíso e não sabem. Não sabem. Bom, então tinha a cláusula naqueles contratos que dizia que o beneficiado com o empréstimo, com juros subsidiado, ele tinha que divulgar que aquele dinheiro, a origem era o programa Aliança para o Progresso. E vem o dinheiro dos Estados Unidos, que não foi mole. Então tinha algumas coisas que eles tinham que divulgar, botar cartazes, né?
ou em alguma propaganda de rádio ou de jornal, era para botar uma frasezinha lá, com recursos da Aliança para o Progresso. Então, o caso, para nossa gurizada, para os estudantes, né? Fica aí, falamos em John Kennedy, eles deem uma lidinha melhor para ver quem foi um homem muito importante. Tem alguns filmes que tratam da vida dele. Correto. Tem o filme JFK, A Pergunta que Não Quer Calar, que foi feita basicamente em cima da morte dele, e deixando claro ali que ele teria sido, deixando subentendido, né? Deixando claro, ele teria sido morto a mando, vamos dizer assim, da indústria de armas dos Estados Unidos, porque ele era um presidente que pensava em fazer a paz. A paz, e ele queria terminar a guerra do Vietnã, né? Ele queria acabar, porque ele era um herói de guerra. Ele foi tenente da Marinha e estava numa embarcação no Pacífico que foi bombardeada, e ele foi náufrago daquele bombardeio para uma embarcação que ele se encontrava. Ele ajudou a salvar colegas. Então, inclusive, foi uma virtude que o ajudou a ser presidente dos Estados Unidos. Mas o que mais ajudou ele, eu vou te dizer aqui agora. A mulher. Também, mas tem mais um detalhe. Ele era um homem muito bonito. Tanto um dos que homens até hoje eu muito bonito. Ele era um verdadeiro artista de cinema. Gravado na minha mente aquela cena antológica da Marilyn Monroe saindo de dentro de um bolo, cantando parabéns para ele no dia do aniversário. Bom, todo mundo sabe. Feijão, vai me dar licença, vou precisar usar outra palavra. Tá. Todo mundo sabe que ele teve um affair. Mais uma aí, Patrick, o que é affair? Ele teve um affair com a Marilyn Monroe, que por sinal era a mulher mais bonita do cinema e talvez do mundo, né, perante o marketing. Só que ela apaixonou-se por ele, né, porque ele era um homem que, além da beleza física, que é importante, ele tinha uma personalidade, é um homem que tinha um poder, né, e tinha carisma, ele encantava as pessoas, um homem de caráter, de muita personalidade, e ela, uma artista muito bonita, mas também teve uma vida sofrida para fazer a carreira artística, apaixonou-se por ele. E como ele não ia desmanchar o casamento com a Jacqueline, né, Jacqueline Kennedy, depois foi a Jacqueline Onassis, que era uma jornalista, era uma fotógrafa, também era uma mulher muito bonita, mas era mais personalidade e classe do que beleza. E aí vieram os filhos também, né, ele era muito família, ele jamais iria separar-se da Jaque. E aí a Marilyn começou a beber, né, começou a beber mais do que já bebia. E entrou drogas no meio e ela acabou também morrendo por overdose. Você se suicidou com uma overdose de barbitúricos. Uma lástima, né? A mulher estava fazendo carreira no cinema, mais pela sua beleza, porque pelos seus dotes artísticos, mas é a vida. Mas o acontecimento principal. Tá. O dia de hoje, 29 de maio, é a data da queda do Império Romano do Oriente. O Império Bizantino. A queda de Constantinopla, marcou 29 de maio de 1453. Marcou o quê? Pode completar. O fim da Idade Média. Da Idade Média. Isso, e o início da Idade Moderna. Vê que é um acontecimento da maior importância, porque ali acabou o Império Romano, né? Porque o Império Romano do Ocidente tinha caído em 476, depois de Cristo. E aí o Império Romano transferiu-se para Constantinopla, que Roma dominava ali. Mas aí tanto tentaram invadir Constantinopla que acabaram os turcos otomanos, em 1453, invadiram Constantinopla, e aquilo ali foi um marco da mesma importância para a humanidade, como história, pelo amor de Deus. Não estou falando em religião. Jesus Cristo marcou a mudança de uma era, né? Conta-se antes de Cristo e depois de Cristo. A queda do Império Romano do Ocidente marcou o início da Idade Média. Correto? O fim da Idade Média e início da... A Idade Moderna em 1453 começou. O início da Idade Média. Isso, eu tinha me enganado, eu botei... Mas, claro, nós estamos falando aqui, assim, de maneira atabalhoada, mas só para lembrar a gurizada aí. Vão dar uma lida, gurizada. Tem vestibular agora no meio do ano. Isso aí são questões... Tu sabes, Feijão, antes que tu faça uma outra abordagem aí, os vestibulares, como todo concurso,
até o concurso do Banco do Brasil que nós fizemos, eles põem algumas questões difíceis, algumas até dificílimas, difíceis, mas como eles precisam ver se o raciocínio, assim tipo de um teste psicológico do concorrente, do participante, eles largam umas perguntinhas relativamente fácil. Né? Então depois... pode cair uma coisinha dessas aí, a queda do Império Romano do Oriente, o que aconteceu em 1453, que aliás foi o que motivou as grandes navegações, né? Porque o caminho da Europa para as Índias ficou fechado, que era o mar Mediterrâneo. Quem se aproveitou foram os portugueses e espanhóis que acabaram conquistando a América, e também o caminho para as Índias tentando o caminho para as Índias. No entorno da África, né? Pelo Oceano Atlântico. Até eu estava vendo... Não, claro, eles tentaram pela África, mas o Cristóvão Colombo não, ele saiu retinho. Ele saiu retinho porque sabia. Assim, até eu estava lendo uma... Não sei se eu cheguei a fazer uma crônica sobre isso, eu cheguei a separar. Sobre... eu acho que eu perdi. É tanta coisa na internet que eu acabei perdendo. Um livro estava... É um site de turismo que trazia um mapa assim, da Idade Média, mostrando a ilha chamada Brasil, que ficava na sequência, se não me engano, da Inglaterra para o lado dos Estados Unidos, ali ficava no meio do Atlântico. E era um mapa, isso, anterior, vamos dizer assim, à navegação de Pedro Álvares Cabral. E do próprio Cristóvão Colombo. Do próprio Cristóvão Colombo. Eu estava lendo um artigo interessante a respeito do... Eu, como tu, sou apaixonado pela história. Meu Deus, nem me fala. Nossa Senhora. E aí agora, quando a gente tem, vamos dizer assim, acesso à espiritualidade, me apaixone mais ainda, porque eu tenho, vamos dizer assim, a parte histórica feita pelos espíritos encarnados, e tem a parte histórica que é narrada pelos espíritos. Então, mas essa era a parte histórica feita pelos encarnados. Tem um livro interessante que fala que, vamos dizer assim, desde a época do rei Salomão já era conhecido a ilha chamada Brasil, de onde foram levados materiais para a construção do templo de Salomão. E aí até, vamos dizer assim, esse pesquisador, vamos dizer assim, historiador, colocou que, olha, ali no Nordeste existem locais onde existe escrita fenícia. Tu olha no Rio de Janeiro, ali na Pedra da Gávea, também tem algumas inscrições que são do idioma da Fenícia, então a gente consegue... Tem muitos mistérios aí. Agora, tu sabes, Feijão, a gente quando estuda no primário, no ginásio, infelizmente nem todos os professores são bem preparados, né? Mas a história do Cristóvão Colombo, ela é muito bonita, porque quando Constantinopla foi tomada pelos turcos e fechou o mar Mediterrâneo, não tinha mais acesso por mar para o Oriente, como tu disseste, com muita propriedade, né? Os europeus, liderados pelos portugueses, espanhóis, os italianos eram grandes navegadores também, e os italianos, que não eram um país, a Itália, eram cidades-estados, né? Os mecenas eram homens riquíssimos. E o Cristóvão Colombo era italiano, ele nasceu em Gênova. Cristóvão Colombo era genovês. E havia uma dúvida naquela época se a Terra era redonda ou plana, como dizem meus amigos. Ou plana. Será que a Terra é redonda ou plana? E o Cristóvão Colombo chegou para os mecenas italianos e disse, olha, eu acredito que a Terra é redonda. Se nós sairmos aqui em linha reta, nós vamos chegar nas Índias. Porque ele não sabia que existia América no meio. Né? Então, os caras disseram, tu tá louco, nós não vamos arriscar esse dinheiro. E também não era fácil de encontrar navegadores para se jogar no mar, porque se a Terra fosse plana, eles iam cair num abismo. Cair no abismo, era o final do mar tenebroso, né? Isso. Mas ele disse, não, nós vamos em linha reta aqui que nós vamos chegar nas Índias. Não chegou nas Índias, mas chegou na América. Muito bonita essa história, não é? Porque eles tentavam, como tu disseste aí no início, olha, para chegar na Índia agora só costeando a África. Ou através da Rota da Seda, que era patrulhada pelos turcos, onde tinha que pagar o imposto extremamente alto, e onde vinha também um pouco da especiaria, né? Mas a África, ela tinha um obstáculo terrível ali, que era o Cabo Bojador. Cabo. Os navios chegavam ali e não passavam, né? Até que teve um primeiro navegador maluco lá que contornou,
se jogou mar adentro, contornou, depois voltou. Era que nem aqui no final do Chile também, um cabo extremamente difícil. Estreito de Magalhães, lá embaixo, aqui embaixo terrível. Também, né? Terrível, né? E o Cabo da Boa Esperança lá na África, lá embaixo, também não era mole, né? Mas aí o Pedro Álvares Cabral, a pretexto de que ele iria para as Índias contornando a África, pegou aquela calmaria e depois... E você veio embora. Não sei se foi sem querer ou ele já imaginou. Se o Cristóvão Colombo chegou na Terra, aqui embaixo também tem que ter. Nos arquivos acho que foram abertos agora nos 500 anos, ou dos 1500, dos 500 anos do descobrimento do Brasil, apareceram informes de uma expedição anterior a Cabral, se não me engano, acho que era Diogo Cão o nome do navegador. Agora não consigo lembrar, estou chutando. Se algum professor de história quiser entrar e nos corrigir, tem toda a liberdade de entrar e nos corrigir. Mas o Portugal já havia estado, vamos dizer assim, em off no Brasil, não em on. Aí o Pedro Álvares Cabral veio em on para o Brasil, descobriu o Brasil. Tu me dá licença de eu dizer uma poesia? Diz. Faz tempo que eu não digo uma poesia, né? Então eu vou me despedir, porque já faltam 2 minutos. Então aquele relógio está errado, eu achei que faltava 5, mas a poesia é bem pequenininha. Não, se tu quiser... Não, então tá, bem pequenininha. Dá tempo então. É Mar Salgado, do Fernando Pessoa, uma homenagem aos navegadores portugueses. E o nome do poema não é Mar Salgado, é Mar Português. Diz ele assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Esse é o Fernando Pessoa, Mar Português. Quem quiser explorar, grande poeta. Quem já foi e teve a oportunidade de conhecer os navios que os portugueses se engravam os mares lá em Porto Seguro, que tem uma réplica de um dos navios do Pedro Álvares Cabral, se espanta pela coragem de um povo... espetáculo. Tão pequeno como é Portugal, que conseguiu dominar quase que todos os mares do mundo, tendo seu império chegado até a Ásia. Portugal foi dono do maior império do mundo que teve, né, até hoje. E um paizinho bem pequenininho. Coragem, né? Coragem. Então tá, Feijão, muito obrigado, viu, pela oportunidade que tu me dá de vir aqui toda sexta-feira, abrir a minha mente, meu coração. Ao Patrick dos Santos Bittencourt, obrigado pelo seu trabalho na mesa de áudio. E a todos, queridos ouvintes da 99,5, a nossa Mampituba. Obrigado pela atenção, tenham um excelente final de semana e de minha parte até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Eu também agradeço a você, querido radionauta, por ter estado conosco durante esta 1 hora. Fiquem com Deus e que Deus permita que sejamos juntos amanhã. Amanhã é sábado. Segunda-feira, a partir do meio-dia, com mais um programa Almoçando com Feijão. E por favor, olha, se beber, não dirijam, que eu quero todos juntos comigo na segunda-feira com mais um programa Almoçando com Feijão. Até lá, muito feliz. O melhor da música gaúcha.